Aos 19 anos de idade, o célebre paisagista Roberto Burle Marx se apaixonou pelas plantas nativas do Brasil quando visitou um jardim botânico na Alemanha. Aqui no Brasil, os paisagistas estavam ocupados em imitar os europeus. O meu convidado segue a mesma trilha de Burle Marx, paisagista, botânico, apaixonado pelas plantas nativas do Brasil. Ricardo Cardim, bem-vindo ao Provoca. Obrigado, tá? É um prazer. Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. O Ricardo, como que você se apresenta para quem não te conhece? O que você faz? Quem é você? Bem, eu até comecei a fazer isso no Instagram, o pessoal até brinca comigo, né? Eu falo, olá, Ricardo Cardim, botânico e paisagista. Então, eu sempre faço questão de colocar a questão da botânica, porque eu acho que ela exprime bem isso que eu pesquiso, que eu procuro desvendar, entender e trazer para a humanidade, para as pessoas. E o paisagista você descreve como? Seria um decorador de quintais? O paisagismo é uma coisa muito complicada no Brasil, porque hoje eu acredito que seja uma das profissões de maior responsabilidade que existe. Por quê? No Brasil, de cada 10 brasileiros, 9 moram em cidades. Quem decide pelo verde que vai nas cidades? É, em grande parte, o paisagista, seja área pública ou privada. Mas o paisagismo ainda é tratado no Brasil não como algo formal, uma profissão realmente constituída. Então, a gente não consegue ter a profundidade necessária para essa responsabilidade. Uma das minhas lutas é que a gente precisa ter uma graduação de paisagismo no Brasil, assim como a gente tem a odontologia, que era parte da medicina. De repente, vira uma graduação por si só pela importância dela. Então, essa noção de decoração junto com o paisagismo prejudica a visão dessa O problema é que é monotemático. Hoje, quando você fala em paisagismo, só se pensa em decoração. Ah, vou embelezar. E beleza é subjetivo. O que você acha bonito, eu posso achar feio e quem está certo. E olha só uma coisa muito equivocada do paisagismo aqui. Fizeram aqui uma cerca viva com falsa murta que ocupa quase toda a calçada. Ainda tem arborização ali. Sobrou para os pedestres 40 centímetros de passagem. Para que esses arbustos aqui? Eu quero mostrar este livro aqui para vocês, Paisagismo Sustentável para o Brasil, integrando natureza e humanidade no século XXI. É o livro do Ricardo Cardim, do meu convidado, sobre esse tema, né? Paisagismo sustentável, enfim, podas e patologias, as famosas plantas invasoras. E aí, Ricardo, esse papo de sustentável, qual o significado dessa palavra em relação ao paisagismo? Primeiro foi um dilema quando eu fiz a capa do livro, que eu pensei, tá, como é que eu vou explicar? É paisagismo multifuncional, é paisagismo ecológico, paisagismo responsável? E aí eu fiz uma breve pesquisa com pessoas muito diferentes. E ninguém entendia nada quando eu falava esses termos. Mas o que você quer dizer com isso? Aí quando eu falava sustentável, as pessoas conectavam que era algo ligado à importância do meio ambiente. Então eu percebi que não adianta, você tem que ir para o clichê. E aí que eu fiz uma linha de baixo, integrando natureza e humanidade no século XXI, para poder explicar melhor o que eu proponho ali. Mas a verdade eu mesmo não gosto do título Paisagismo Sustentável. O que eu achei para explicar. A minha vontade seria ser alguma coisa como cidades verdes, de terceira geração, mas eu acho que não ia chegar nas pessoas e em quem precisa, sabe? E é um conceito novo, né? Para quem visita São Paulo, você tem marcas muito visíveis já disso na nossa paisagem. Vamos falar de uma delas, a Marginal Pinheiros, não é isso? O que é aquilo que foi colocado ali? Como que foi esse processo? A Marginal Pinheiros foi uma coisa surpreendente na minha vida profissional, porque eu comecei a plantar as florestas de bolso na cidade com outras pessoas, então a gente criava pequenos pedaços de Mata Atlântica em áreas públicas, uma coisa de guerrilha mesmo. E aí, de repente, via a Telefônica Vivo e fala, Ricardo, eu já adoro o seu trabalho, a gente quer patrocinar toda a restauração da margem do Rio Pinheiros, quanto que você precisa?
Eu falei, puxa vida, aquele dia eu nem dormi, né? Falei, pelo amor de Deus. Quantos quilômetros nós estamos falando? A gente está falando da ponte do Jaguaré até a ponte Estaiada. Quando eu vi isso, eu voltei a ter 7 anos de idade de empolgação. Bem, aí grandes planos. Então vamos fazer florestas de bolso, restaurar a mata ciliar de Mata Atlântica do Rio Pinheiros, deixando espaços de paisagismo para as pessoas enxergarem o rio, não tirar o rio da vista das pessoas. Árvores frutíferas, araucárias, era o rio que tinha as araucárias, muitas palmeiras gerivás. Então, surge eu paro o meu escritório, na época era um escritório pequeno ainda, e vamos começar a trabalhar nisso. Ótimo. Então, tinha um projeto lindo. Vamos apresentar ele para a EMAI, que é a empresa estatal que cuidava na época daquele rio. Eis que marca-se a reunião na EMAI. Mais uma arquiteta que trabalhava comigo, pro fora, uma coisa para tomar um café e bater um papo. Chegamos lá, era um auditório enorme, grande, antigo, dos anos 70, assim, e tinha uma mesa diretora com uns 10 lugares. E desses 10 lugares, tinha umas 8 pessoas ocupadas assim. E mandaram a gente sentar em 2 cadeirinhas na frente, como se fosse réu. Eu sentei já ali, assim, pois não, né? Por que vocês querem plantar árvores na Marginal Pinheiros? Árvores podem atrapalhar a operação. Um interrogatório. Pois é, virou uma situação assim Que é isso? e totalmente inimaginável. Eu saí de lá exausto. A gente tinha o plano de plantar 18 mil árvores da Mata Atlântica original na margem do Rio Pinheiros. No final, cortaram tanto a gente por causa de um monte de problema, que falavam que era isso, que era aquilo, consegui plantar 1.560 só. Mesmo assim, quem passa lá hoje é uma diferença, é um lugar que foi transformado por aquilo. Ou você ainda não está satisfeito? De jeito nenhum que eu Não estou satisfeito, tá. não. Pouco, poderia fico ser agoniado. diferente. Poderia ser muito diferente. A gente poderia ter muitas araucárias. Eu consegui plantar só 14 araucárias. As 14 estão maravilhosas, já estão com 6 metros de altura. Os cambucis, que é a fruta símbolo de São Paulo, quase extinta na cidade, eu fiz uma fileira deles, eles estão frutificando em abundância. Então eu falo, puxa, imagine se eu tivesse conseguido... A gente tinha o dinheiro, tinha a vontade dos políticos e não conseguimos. Qual a importância de fazer paisagismo com plantas nativas? Assim? O que elas atraem para o ao redor? Bem, eu divido em 2 importâncias principais. Uma é ecológica e outra é cultural. Ecológica porque quando você traz as plantas nativas daquela região, você está respeitando uma evolução milenar. A gente tem que lembrar que a gente chegou aqui há poucos séculos, pelo menos na invasão europeia. E é muito pouco tempo, quando comparado com a evolução das plantas, com a disposição das plantas, que demorou centenas de milhares de anos, milhões, para chegar numa formação dinâmica, um equilíbrio dinâmico que, por exemplo, a Mata Atlântica aqui em São Paulo. Quando eu tenho plantas nativas, eu tenho todo um mecanismo de fauna e flora funcionando. Sim. Existem plantas que dependem de bichos e bichos que dependem de plantas. Por exemplo, que bichos? Por exemplo, a gente tem uma borboleta que só coloca ovo em determinada espécie da Mata Atlântica. Se essa espécie desaparece, ela desaparece junto. E isso não é exceção, isso é regra nos trópicos. 75% das plantas dos trópicos dependem dos bichos para dispersar sementes e serem polinizadas. Então, na hora que eu tiro as plantas nativas, eu tiro os bichos. Eu brinco que a floresta nativa é que nem o motor de um carro. Pode ser o maior motor fantástico em tecnologia que você conhece. Se você tirar uma vela desse motor, o motor para. E tem uma outra questão muito importante que ninguém lembra. As pessoas falam, eu tenho uma mangueira no quintal, eu plantei mangueiras na floresta. Não sei se você já viu na internet que tem uma coisa que fala assim, quando você estiver viajando, guarde as sementes das frutas e jogue pelas janelas para poder povoar o mundo de árvores frutíferas. Isso é terrível pela ciência. Por quê? Por quê?
O que acontece? Hoje, as frutas que existem no Brasil, quase todas são estrangeiras. Das 20 frutas mais produzidas no Brasil, só 2 são nativas. Quais? Maracujá e abacaxi. Tudo o resto vem de fora. Manga, melão, pêssego, melancia, uva, banana. O chapéu da Carmen Miranda é todo exótico. Sei. Só abacaxi salva, o resto é tudo de fora. Meu ganza faz tica-tica-bum, tica. Pra eu cantar o tica-tica-bum, tica. Uma canção do tica-tica-bum, tica. Meu coração faz tica-tica-bum, tica. O chapéu da Carmen é tudo exótico. É aquilo a frase que eu adoro do Sérgio Buarque de Holanda. Nós somos ainda uns desterrados em nossa própria terra. É isso. Que bandeira, né? Não, é muito complicado. E aí que eu estava falando da questão das frutas que as pessoas plantam para alimentar os pássaros. Então, plantei uma mangueira, olha que manga linda dentro da floresta, alimentando, os passarinhos adoram. Realmente adoram. O que acontece é que grande parte dessas frutas de supermercado foram melhoradas em laboratórios europeus e americanos para ter grandes quantidades de açúcar. E aí o que acontece? Quando eu tenho essas frutas cheias de açúcar, que o passarinho está na floresta, ele vai comer a fruta cheia de açúcar, ele não vai comer as frutas da Mata Atlântica, que são sem graça. Na hora que ele para de comer as frutas da Mata Atlântica e começa a comer só as frutas estrangeiras que estão ali à disposição, ele deixa de dispersar as sementes. Muitas sementes da floresta só germinam depois que passa pela barriguinha do passarinho. Caraca. E aí ele não faz mais o cocô com a semente. Então a floresta para de regenerar. Mas ninguém percebe, porque a gente passa ali de carro, tá linda a floresta, tá jóia. O governo olha, não, está protegido por lei, é uma APP, Sei. mas está implodindo. Que cilada, hein, Ricardo, que você está apontando, porque aparentemente é uma coisa invisível. Aparentemente não, é invisível. É invisível. Você olha lá, a mata está toda lá, mas ela está frágil. É uma mata zumbi. Não, mas ele é feio também. Qual é o valor cultural de se ter plantas nativas? Isso. Bem, se as plantas nativas continuam sendo tratadas como eram desde sempre, como mato, como algo menor, algo associado ao país atrasado, aquilo que impedia o nosso progresso e civilização, elas nunca vão ser objeto de desejo, de sofisticação. Se a gente, desde criança, as plantas que estão no clube, que estão na escola, que estão na cidade, você que estão vê no a vida restaurante, inteira. são plantas estrangeiras. E aí é muito mais fácil tomar más decisões sobre essa vegetação nativa, tanto no que se refere à preservação, quanto no que se refere a eleger políticos que também não acham que isso é importante. Agora, imagine se os donos de grandes extensões de terra, que não moram na fazenda, moram na Vila Nova Conceição, por exemplo, se eles tivessem desde sempre, vai no restaurante chique deles, está lá em Baúba, nativa. Aí no jardim do prédio tem o cambuci. Aí vai na escola dos filhos, tem a língua de tucano do Cerrado. Que são lindas. São lindas. Aí ele vai começar, a vida inteira vendo aquilo lá, na casa da minha avó tinha. Não, eu lembro. Aí quando ele estiver na fazenda dele, fala, puxa, essa planta que eu lembro da casa da minha tia, essa aqui na escola eu pegava fruta. É cultural. Você cria preço, Claro. você valoriza e você passa a se tornar, né, parte, né? Da defesa até a daqui. gente não é mais um estrangeiro em nossa própria biodiversidade. Meu Deus. Ó jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. É que tem hora que dá um câmbio aqui, que rola tudo. As árvores somos nós. Os paisagistas brasileiros sabem trabalhar com plantas brasileiras? Não. Uma coisa que eu sempre bato na tecla é que a natureza é muito mais complexa do que a nossa arrogância. Sei. De pensar de um jeito que não é integral, né? Que Não é integral, a completo. gente não respeita a obra divina. Essa criação que foi feita, a gente trata ela com arrogância. Eu vou trazer essa planta porque eu gosto. Não, isso aqui é bobagem. Então, eu já tive... Hoje é até interessante, existe um movimento no Instagram de negacionismo ecológico. É negacionismo que nem tem negacionismo da vacina, negacionismo climático, tem o ecológico, que alguns profissionais paisagistas, viveristas, falam que, não, isso não é verdade, não tem esse negócio de planta invasora, não invade nada, não tem problema, pode plantar o que quiser, isso é exagero. Então vão desmerecendo sem ter nenhuma fundamentação teórica. Com que científica. objetivo? O objetivo de manter o status quo, porque é muito mais cômodo você produzir aquilo que você sempre produziu, aquilo que você sempre usou, né? Afinal, sair da zona de conforto dá trabalho. Né? Dá trabalho. A agricultura, hoje em dia,
é a atividade que mais degrada o meio ambiente, né? Faz secar rios, faz construir desertos, faz diminuir a fertilidade, a biodiversidade. Porém, a agricultura pode e deve gerar recursos, gerar solo fértil, gerar biodiversidade. Isso é o que fazemos com o sistema agroflorestal. Com que direito nós, como espécie Homo sapiens, chegamos em um território que tem centenas de milhares de diferentes formas de vida, animais e vegetais? Sim. Destruímos tudo, colocamos concreto e asfalto e meia dúzia de plantas estrangeiras. Claro que a gente precisa comer, precisa morar, precisa trabalhar, mas a gente não tem o direito de destruir formas de vida sem necessidade. Elas têm tanto direito de morar aqui como a gente nesse planeta. Que poderia, inclusive, melhorar a nossa vida. Nossa né? vida. Vamos falar de uma coisa, por exemplo, de rua, de árvore que legal para dar sombra, por exemplo, para o carro. O pessoal precisa de uma sombra na minha rua. Claro, vamos lá. Bora. Vamos embora. Então, falando na região de São Paulo. Árvores que eu acho boas. Cabreúva, o ipê roxo, copaíba, jatobá, pau-viola. Todas essas podem ser plantadas na calçada. Pode ser plantadas, claro, conforme o tamanho de calçada que você tem, a disponibilidade de espaço, mas são árvores que têm aptidão para a situação de calçada. Ricardo, ainda bem que você está aqui já ajudando nós aqui nesse aprendizado. E no próximo bloco, nós vamos passar para as árvores, esses seres vivos fascinantes da Mata Atlântica. Vamos entender o que aconteceu com esse bioma brasileiro com o Ricardo Cardim. Até loguinho. No seu quintal ou no do vizinho, na praça aí perto, deve ter pelo menos uma mangueira, uma jaqueira, um abacateiro. São árvores presentes em todo o Brasil que não são nativas daqui. A terra onde se plantando tudo dá, não dava manga, jaca, nem abacate, quando os portugueses aqui chegaram. Essas espécies vieram depois e tomaram conta do pedaço. Hoje no Provoca eu recebo um especialista, o botânico Ricardo Cardim, que vai saber me dizer, ô Ricardo, estas árvores tão comuns no nosso país são estrangeiras, são exóticas. Isso. O que elas representam? Bem, elas representam nossas escolhas culturais, porque antes de aprender com a vegetação nativa, entender a vegetação nativa, a gente foi destruir e queimá-la para a produção agrícola, para a construção das nossas cidades. O nome do nosso país tem a ver com uma árvore. Tem a ver com uma árvore, exatamente. O Brasil, né? São Paulo era São Paulo dos campos de Piratininga. Esses campos de Piratininga eram um cerrado riquíssimo em biodiversidade. E o que acontece é que os brasileiros hoje são estrangeiros na maior biodiversidade do planeta. A gente herdou a natureza mais rica do mundo. Isso é ciência, é um patrimônio único nesse planeta e que a gente sequer faz ideia, porque tudo que a gente vê é estrangeiro. Eu não tenho nada contra as plantas estrangeiras. Eu adoro muitas delas, abacate, por exemplo. Mas por que eu não posso ter também um cambucá, um cambuci, uma grumichã, uma cereja brasileira, a cabeludinha e tantas outras joias que se perderam na noite dos tempos? Então, vamos deixar claro a diferença de uma exótica e de uma invasora. Exótica é aquela planta que está fora da sua área de distribuição natural ancestral. Exótica invasora é aquela planta que também está fora da sua área de distribuição natural ancestral e se comporta como invasora. Ou seja, agressiva. É agressiva. Alguma coisa nela acontece que essa planta, quando ela chega em um novo local, ela passa a dominar aquele local e causar ações ruins naquele local. A gente tem uma planta, por exemplo, que chama leucena, que é uma planta na América Central, que hoje está invadindo todo o Brasil através das rodovias. Pelas áreas do lado da rodovia, ninguém percebe. Elas vão invadindo e elas impedem a regeneração da vegetação nativa. Eu vou mostrar para eles esse livro que é uma preciosidade, Remanescentes da Mata Atlântica, as grandes árvores da floresta original e seus vestígios. Essa daqui é a segunda edição ampliada e revisada. Esse livro surgiu de uma exposição que a gente fez uma expedição a lá Mário de Andrade, procurando vestígios nas cidades que foram fronteira do desmatamento dos anos 30, 40, 50, norte do Paraná, oeste de São Paulo. E isso formou uma exposição no Museu da Casa Brasileira, Remanescentes da Mata Atlântica e coleção Museu da Casa Brasileira.
Então, essa exposição era para ficar 6 meses, que ficou 5 anos. Ela só foi desalojada quando o museu foi desalojado. E esse livro, eu considero ele um livro que é o Museu da Mata Atlântica, porque a gente juntou documentos fotográficos, tudo. É precioso demais esse livro. Eu estou mostrando aqui para eles uma espécie que é considerada a maior árvore do estado de São Paulo, o jequitibá rosa, que está aqui em Santa Rita do Passa Quatro, Isso não é mesmo, isso? em Anguera. Que coisa mais linda. E aqui tem vocês medindo o diâmetro dele a partir... Então, a gente mediu o diâmetro para comparar com outras árvores. E qual não foi a surpresa? É que a gente entrando um pouquinho mais na mata, a gente achou a segunda maior do estado, que ninguém sabia que existia. A segunda na mesma mata. E isso que a mata é um negocinho desse tamanho. Na foto do satélite você nem vê a mata, é tão pequena que ela é. Então, a gente não conhece nada. É uma coisa assim, eu falei, né, nós somos bilionários que pedem esmola para almoçar. Ai, que árvore maravilhosa, ai, que palmeira imperial, ai, que flores, ai, que lírios, ai, que natureza, ai, que verde, te amo. Cara, é um livro com documentos mesmo, né? Com imagens e textos do que foi a Mata Atlântica. Você pode dar uma ideia de qual era a área que essa mata ocupava e como que ela está hoje? Essa floresta ia de norte a sul, de leste a oeste do país. Ela saía até do país, entrando no Paraguai e na Argentina. Hoje restam 12% de fragmentos minimamente viáveis. Não é que são bons fragmentos. A floresta atlântica ela foi completamente retalhada. Uma coisa que existiu até alguns anos atrás, na época do negacionismo mais exacerbado, é que se falava o seguinte: o Brasil é o país que mais preserva a natureza do mundo, a gente preserva horrores e tal. Fora a Amazônia, todo o resto virou polígonos, pedacinhos da floresta nativa, da vegetação nativa, seja pampa, cerrado, caatinga, virou tudo um monte de quadradinho. E o que a gente sabe hoje é que nos trópicos, a vegetação nativa, como a Mata Atlântica, é que nem o nosso corpo. Se eu esquartejar o meu corpo, eu vou morrer em poucos segundos. A Mata Atlântica, se for esquartejada, ela vai morrer também, só que ela vai demorar um século. Essa é a questão. Isso foi tudo desenhado para viver em conjunto. Então, hoje, é urgente que a gente reconecte a vegetação nativa. E a Amazônia só não foi ainda dilacerada totalmente porque não deu tempo. O avanço na Mata Atlântica de devastação é comparável com o que aconteceu na Europa, por exemplo? Não, é diferente, porque a Europa eles tiveram quase 2000 anos para transformar completamente a vegetação daquele território. O Brasil é muito interessante porque foi tudo feito de forma tão grosseira, rápida, com um desamor enorme, que essa floresta foi sobrando em alguns pedaços. Então, por exemplo, você acha aqui na Marginal Pinheiros, em São Paulo, remanescentes de Mata Atlântica que sobraram por acidentes, são todos acidentes. Né? Ninguém é que fala, vamos deixar aqui esse pedacinho tão importante da vegetação nativa. Não, é que não deu tempo de passar o trator em cima. Será que você vai fazer um projeto nacional aí? Eu tenho, viu? Eu tenho. Olha aí. O que a gente precisava hoje, isso eu não tenho dúvida, a gente precisava de um sistema único de arborização. A gente precisava de um órgão federal que fiscalizasse, regulasse e pesquisasse a arborização para os municípios brasileiros em diferentes condições, biomas, portes, etc., para poder trazer um assunto que é tão importante quanto a eletricidade, a água encanada e o asfalto. Claro. Num país que é mais urbanizado do mundo, que é o Brasil. O problema hoje é que árvore não dá voto. Uma crítica minha a gente está num país que tem museu para tudo. Museu do Amanhã, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Telefone, pinacotecas. A gente não tem um museu que conte o que era, como se transforma, o que sobra e o que podemos fazer com a biodiversidade nativa brasileira ou com a Mata Atlântica. O país que tem a natureza mais rica do mundo não tem um museu sério, uma coleção pública a contar isso para os brasileiros. Que vergonha. É uma vergonha. Que ideia boa que você está levantando aqui. Isso é uma luta. Eu tenho passado o chapéu para os empresários, ainda sem sucesso. É necessário cuidar desse patrimônio natural que são as árvores antigas da cidade de São Paulo. Não é mais possível a gente tratar árvores como objetos, principalmente árvores históricas, que têm um valor cultural, ambiental, como esse jequitibá rosa da Mata Atlântica, que está aqui no meio da Avenida Faria Lima, em São Paulo. É urgente cuidar dele para que ele não caia em tempestades, como caiu o nosso xixá
do centro de São Paulo algumas semanas atrás. Você fala desse assunto com tanta paixão que eu fico pensando assim, qual será aquela planta que quando o Ricardo chega num lugar, fala assim, aham, é você que está aqui, que eu não queria que estivesse. Você tem algum bode? Ah, temos várias. Por exemplo, assim, eu sou um apaixonado pelo cerrado. Hoje, o capim braquiária, o capim braquiária é um capim africano que foi introduzido na década de 70, principalmente para ajudar a pecuária. Isso. Realmente ajudou, ele é ótimo para a pecuária, assim, de baixa manutenção, vamos chamar assim. Só que ele é uma espécie que destrói o cerrado. Quando chega o capim braquiária, ele chega muito fácil pelo vento. Ele se espalha, pelo esterco do gado, né? Ele entra na reserva legal. O capim braquiária cresce, forma uma massa vegetal tamanha que não entra mais luz e essa luz não consegue mais germinar o capim nativo. Então o capim nativo morre. Morrem as plantas nativas do cerrado, aquelas pequenininhas. Aí ele faz uma biomassa tão grande que quando chega o inverno, ele seca. Seco, né? É a época de seca. O cerrado é sazonal, chuva e seca. Quando chega o inverno que fica seco, ele fica aquela palhada. Aí pega fogo, o calor que alcança o capim braquiária é muito maior que o calor do capim nativo. Muito mais graus centígrados. Sim. Então, ele esturrica o cerrado e mata o cerrado. Quando o capim nativo não matava. Então, é tudo muito tênue na ciência. É claro. É tudo muito delicado. Às vezes, uma diferença de graus extingue uma espécie, mas nós não estamos nem aí, a gente não conhece a espécie mesmo. Eu conheço cica japonesa, conheço abacateiro, mangueira, mas eu nunca vi uma sempre-viva, eu nunca vi um pau-santo, eu nunca vi uma cagaita, então eu não conheço. Eu queria entender ainda o cerrado. O cerrado existe aqui em São Paulo, por exemplo? Sim, parece incrível, ninguém lembra disso, mas a cidade de São Paulo era principalmente um cerrado. Anchieta, Cardim e os outros que chegaram aqui no século XVI contavam que aqui eram grandes campos, como parecidos com uma grande Portugal, e que tinham muitas ervas diferentes nesse campo. O botânico Frederico Remy, que fundou o Jardim Botânico de São Paulo, o botânico Usteri, fizeram coletas de plantas do Cerrado, muitas plantas do Cerrado, típicas do Cerrado, onde hoje é o aeroporto de Congonhas, onde é o bairro de Higienópolis. Isso está depositado no herbário do Jardim Botânico de São Paulo. E saiu um artigo científico recente que prova que a vegetação do Pico do Jaraguá é uma vegetação de cerrado, que chama de um pirobioma. Piro, fogo. Bioma, né? Então, é um bioma que veio do fogo, né? Que tem a ver com o cerrado. Tem a ver com o cerrado. E a gente tem o Parque Estadual do Juqueri, que é um cerrado perfeito, igual de Brasília, com pequizeiro anão. Tem um pequizeiro anão que é uma lindeza. E aquilo lá está a 20 quilômetros do centro da Praça da Sé. Olha só. Então, São Paulo era um cerrado maravilhoso. Sei. E o cerrado, hoje, a maior ameaça é a própria legislação, é a lei. Porque a lei proíbe o fogo no cerrado. E o fogo não... o fogo no cerrado é parte do ciclo dele, é o que isso? revive o cerrado. Olha. Sem o fogo, o cerrado morre. Ele não regenera. A semente só germina quando passa o fogo. Eu falei assim, a gente está aqui há 500 anos. Isso ocorre há milhões de anos. Sei. Então, essas leis que foram bem intencionadas têm que ser revisitadas. Hoje já tem trabalhos de manejo em parques estaduais como em Tirapina, onde o fogo é feito de forma controlada, responsável e séria, para que o cerrado continue existindo para as futuras gerações. Claro. Qual cerrado que mais te agrada? Existem vários cerrados? Existem vários. Cerrados é uma diversidade. Porque esse quando país fala é uma cerrado, loucura. a gente pensa logo no centro-oeste, né? Isso. Brasília, Goiás e tal. Cada bioma tem tantas paisagens diferentes. Se você anda em uma paisagem completamente diferente, é só surpresas boas. Assim, se as pessoas fossem alfabetizadas em botânica, elas iam se apaixonar. Eu não tenho dúvida que iam se apaixonar, porque botânica é que nem falar uma língua. Sim. Se você não fala uma língua num país estrangeiro, você perde muito. E você vai aprendendo e vai querendo mais. Mas né? aí quando você entra numa floresta que você compreende aquela floresta, mesmo que ainda pouco, porque a gente sabe pouco, é fascinante. Qual cerrado que você mais gosta? O cerrado rupestre. Rupestre. O que é o cerrado rupestre? É o cerrado que cresce em cima das pedras, em lugares pedregosos. São lugares magníficos, uma das maiores biodiversidades do planeta. E ninguém sabe disso, também ninguém fala nisso.
Então, Mas você está aqui para falar disso. Vamos fazer uma... pregando no deserto aqui. Não, vamos fazer uma playlist de lugares para visitar, de cerrados. Se você é um dos 22 milhões de pessoas que moram na Grande São Paulo, você tem que ir no Parque Estadual do Juqueri. Que, embora maltratado, machucado, tem muita planta invasora lá. E está ali, abandonado, assim por dizer, né, pela luta de alguns heróis que cuidam daquilo. E ainda bem que cuidaram. Então, esse é um cerrado que eu recomendaria. Outro cerrado que é fundamental conhecer são os cerrados de Goiás. Né? Então, a gente tem Pirinópolis, por exemplo, que tem aquelas cachoeiras que são acessíveis às pessoas. Você pode ficar olhando muito tempo no mesmo lugar que você vai encontrar coisas novas para sua vista. A geologia, a vegetação, tudo é muito rico. Legal. Vamos num terceiro para fechar? Bem, um terceiro também que é muito bonito é a Chapada dos Guimarães, perto de Cuiabá. Porque a paisagem, ela é uma paisagem completamente disruptiva, assim por dizer. Ela, além da riqueza vegetal, você tem uma geologia única. O que acontece quando se restaura um bioma? Bem, primeiro a gente ainda não é Deus, a gente não consegue restaurar como Deus fez. Então a gente cria os elementos para que a natureza continue o processo. Essa é a grande verdade. Quando a gente fez uma restauração de Mata Atlântica aqui no Largo da Batata, em São Paulo e Pinheiros, eu usei toda a ciência de alta qualidade e as minhas observações na floresta, porque eu percebi o seguinte, que a floresta nativa é competição e cooperação. Elas competem se ajudando. Como que é isso? É o seguinte, quando você entra numa floresta jovem de Mata Atlântica, você tem que entrar com um facão, porque é tudo muito grudadinho um no outro. Você tem que, opa, dá licença, vai tudo se enroscando em você. A ciência mostra que chega a ter 6 a 8 árvores por metro quadrado. Caramba! Numa único metro quadrado você tem 6 a 8 árvores, diferentes tamanhos, né? Mas estão ali. Né? Essa massa crítica é fundamental para a floresta existir. E como que a restauração florestal tradicional faz? Ela vem do eucalipto. Ela vem lá do antigo IBDF, dos anos 70. Então, ela planta uma árvore a cada 6 metros quadrados quando vai restaurar a Mata Atlântica. Então, você coloca uma árvore a cada 3 metros por 2, em linha. O que acontece é que não tem nada a ver com a floresta original. Se na floresta original eu tenho, vamos supor, 6 árvores por metro quadrado, e eu planto uma árvore a cada 6 metros quadrados, faltam 35 árvores aí. E aí você não gera competição. Então, o que vai crescer é capim braquiária africano. Não vai gerar floresta. A competição entre elas é que gera a floresta. Então, a gente plantou essa floresta em São Paulo, no Bosque da Batata, que a gente chama uma área de 400 metros quadrados. Em mutirão voluntário, a gente plantou 400 árvores de 80 espécies da Mata Atlântica de São Paulo. Me criticaram horrores, falavam que era um lunático, que aquilo não ia dar certo, que para que tudo sabe uma do lado da outra, vai morrer tudo, isso é devaneio, é coisa de maconheiro, falaram tudo. Bem, a floresta, em um ano, ela já tinha 2 metros de altura. Em 3 anos, ela chegou a 7 metros de altura, sem nenhuma manutenção, e virou uma floresta densa, que era para estar mais densa ainda, se a prefeitura não cortasse todos os arbustos e galhos de baixo sob uma pretensa segurança. E é uma floresta que está lá como se sempre tivesse existido. Então, hoje, a gente poderia trazer a floresta nativa para as cidades brasileiras como uma grande rede neural, conectando toda a cidade, diminuindo a temperatura, trazendo a biodiversidade para dentro da cidade, basta que fosse política pública. E aí saiu um artigo muito interessante sobre o Aedes aegypti. Já me perguntaram isso, Ricardo, esse seu projeto de paisagismo não vai trazer dengue para a minha família? Também já perguntaram para um projeto que eu fiz no meio do braço se iriam ter cobras no meu projeto. Eu falei, só se pegar metrô. Bem, mas do Aedes aegypti. Aí saiu um artigo maravilhoso esse ano que mostrou que o Aedes aegypti, que é uma espécie exótica invasora, é um mosquito estrangeiro aqui no Brasil, ele lida mal com a biodiversidade nativa brasileira.
Ele não consegue se dar bem quando tem competição da biodiversidade Olha nativa. só. Por isso que ele adora ficar nas cidades. Sei, porque foi destruído Foi tudo. destruído, É. só tem estrutura artificial e planta estrangeira, É. nada de braçada. É. Aí eu te pergunto, quantas pessoas, né, que morreram por causa de dengue e outros problemas associados a Aedes aegypti? Sim. Se as nossas cidades, ao invés de 90% de plantas estrangeiras, tivessem 90% de plantas nativas, quantas vidas não teriam sido poupadas? Quantos Aedes aegypti que seriam... Não existiriam. Nem existiriam, nem chegariam ali. E aí, por isso que eu falo que o paisagismo é uma profissão de extrema responsabilidade e a decoração é somente uma das camadas de importância. Muito bom. No próximo bloco, eu vou escarafunchar as raízes do botânico, Ricardo Cardim. Até mais. Diz assim o poeta da floresta, Tiago de Melo: não vinga o sonho da folha se não crescer incrustado no sonho que se fez árvore. O poeta, ele fala da importância de sonhar com os pés bem firmes no chão. Desse negócio aí de pé no chão, de raiz, árvore, folha, o meu convidado entende demais. Ricardo Cardim, qual é o sonho do botânico Ricardo Cardim? Bem, a minha missão, trazer um ponto espiritual aqui nesse planeta, eu acho que é tentar apresentar às pessoas a importância da biodiversidade nativa, que elas valorizem isso, tentar encantar as pessoas sobre isso. Você tem feito isso aqui nesse programa. O que falta para essa ficha cair, como a gente dizia antigamente? Educação. Educação independente do nível socioeconômico. Eu acho que a gente precisa colocar isso numa agenda política, porque é pela política que as coisas acontecem. Porque muito se fala hoje em meio ambiente, mas é um meio ambiente desconectado do cotidiano. Se fala de geleiras, mudanças climáticas globais, a Amazônia, todos os assuntos importantes, claro. Tá? Mas não se fala do meio ambiente, daquele quando a gente acorda cedo para trabalhar, para voltar, à nossa casa. Não se fala. E fica uma coisa muito no racional, né? Essa coisa da mão na massa, fazer isso, por exemplo, na escola, botar a mão na terra, não pode ser importante também? Sem dúvida, ainda mais no atual estágio de telas que a gente vive e as crianças. A gente está tendo a primeira geração de humanos que vão crescer sem as ferramentas da natureza. Essa geração que hoje, também independente do nível socioeconômico, cresce comendo na tela, fica na tela. Até vi uma brincadeira muito boa na internet esses dias que fala, olha para uma classe da 2ª, 3ª série hoje, você não vai ver ninguém de gesso. Sei. E é verdade, quando a gente era garoto, todo mundo ficava de gesso, era um ambulatório a escola. E era o né? reflexo da sua vida, né? De você estar ali. Você pulava muro, subia em árvore, você quebrava, não tem jeito. E hoje as crianças não fazem mais isso, as crianças não interagem mais com a natureza, o paisagismo não colabora porque ele é apenas cosmético e muitas vezes não me toque, ele criminaliza a criança. Eu levei meus filhos domingo na Pinacoteca aqui em São Paulo e tinham placas hediondas no Jardim da Luz de não pise na grama. Isso é roubar o direito das crianças, das pessoas de se conectar à natureza. Por que deveríamos ter o pise na grama? Porque, primeiro, que a grama evoluiu milhares de anos para ser pisada. É uma gramínea para isso. Sim. E segunda, porque é fundamental que num local artificial, como as cidades que nós herdamos dos nossos antepassados do século XX, a gente tenha direito a encostar na terra, a pisar na terra, a trocar com a terra, a ter a microbiota da terra interagindo com a microbiota humana. Tudo isso é nossa evolução milenar. Mama, take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. Ô Ricardo, você teve um dia que você percebeu que você era apaixonado por plantas quando era garoto? Olha, é muito interessante a minha infância, porque aquele álbum do bebê que as mães faziam para os bebês, né? Eu tenho até hoje o meu tem lá eu com 4 anos, e fala que meus principais brinquedos eram as plantas, as flores. E Deus me fez nascer
num apartamento de 70 metros quadrados, no meio de Moema, com um terracinho de 4 metros quadrados, que tinha minhas plantinhas ali, que eu tinha que ficar lutando com... Eu ficava mudando de lugar para pegar o sol, a planta. Sério? Desde pequeno? Desde pequeno. Então, eu nasci apaixonado pelas plantas. Aí eu tive a sorte de estar numa escola que sobrou, por acidente, um pedacinho de Mata Atlântica. E eu lembro de fugir para esse bosque e ficar olhando aquelas árvores que eu achava enormes, aquelas palmeiras gerivás enormes. Não sabia o que era aquilo, né? Mas eu ficava ali olhando as bromélias, enchia a minha lancheira de sementes, enfiava a mão na lata de lixo, pegava aqueles copos de Coca-Cola, na época era de papel com cera, né? E aí eu enchia de terra e colocava muda de Mata Atlântica e levava para o meu terraço. Aí quando meu pai, era um pai legal nisso, ele me levava a passear no final de semana, a gente ia no Parque Volpe, que tem Mata Atlântica, no Pico do Jaraguá, ia no Trianon. Aí quando chegava lá, a minha luta era com os guardas-parques. Por quê? Eu entrava dentro da floresta para pegar as mudas que eu queria. E aí eu levava bronca. Não pode, menino, sai daí. Mandava eu jogar no lixo a muda. Aí pegava semente, mandava esvaziar a bolsa. Eu era humilhado direto por esses caras. Assim. O Trianon é um pedaço de Mata Atlântica. O Trianon, sim. Na Avenida Paulista. O Trianon é a mata do Caaguaçu. Mata grande, na língua dos povos originários. Para um indígena chamar uma mata de grande é porque devia ser muito grande mesmo. E sobrou ali algumas árvores gigantes, como o maior jequitibá que tem na malha urbana de São Paulo, que tem uns 300 anos pelo menos. Olha aí. E aquela floresta quase morreu com as palmeiras estrangeiras. Aí a prefeitura tirou a um custo de mais de R$1 milhão há uns anos atrás. As palmeiras estavam ali já interferindo. Matando, elas estavam sufocando a floresta. Ela tirou, custou muito caro, tirou todas essas palmeiras, mas ainda tem muita planta exótica invasora. Lá é um lugar que eu entro e se não tivesse lei, eu entrava com facão para tirar as plantas estrangeiras. É mesmo? Quais são elas? Dracena, palmeira da China, a mexeira japonesa, tem muitas. E não seria complicado de fazer isso? Não, se a prefeitura falar, Ricardo, você tem carta verde e uma tarde eu resolvo aquilo. Mas a Prefeitura de São Paulo, será que a gente não pode resolver isso em 2025 agora? E aí eu plantaria um monte de palmito jussara para tentar restabelecer o palmito jussara e reintroduziria o que eu chamo de banco de sementes, que é você trazer a camada dos primeiros 20 centímetros de florestas próximas da Cantareira, do Pico do Jaraguá e jogar no chão da floresta, porque aí vem os micro-organismos, vem as sementes, porque a floresta do Trianon está há 120 anos isolada. Não tem mais anta ali, não tem mais os macacos, não tem mais os plantadores de floresta. Então ela está com erosão genética. Se a prefeitura topar isso, eu estarei lá com você nesse dia. Podemos fazer assim, não? Eu adoraria. E qual é a árvore que está lá que a gente precisa conhecer melhor? Bem, a gente tem coisas maravilhosas lá, a gente tem peroba rosa, tudo, mas a mais linda é o jequitibá branco, perto da Alameda Casa Branca. Tá. O jequitibá branco, ele é uma árvore enorme que tem ali, e em cima tem uma floresta de orquídeas e bromélias que está intocada, porque a cidade cresceu à sua volta e ninguém conseguiu subir lá na copa. Então ali nunca roubaram, nunca mexeram nada. Você, quando criança, era assim olhado como aquele menino esquisito das plantas? Eu era esquisito, sim, sem dúvida, porque eu era um menino que as pessoas falavam que eu vivia no mundo da lua, né? Então o que eu mais ouvia, Ricardo vive no mundo da lua, que eu gostava de desenhar e gostava de ficar olhando as plantas. Mas eu tinha muitos amigos, eu não era um menino isolado, eu brincava muito com os meninos, tudo. Eu ia mal na escola, só tirava... A primeira recuperação foi de matemática na segunda série. E aí, no mesmo ano, na segunda série, a escola me mandou para ir para um centro de disfunção da atenção. E me levaram num lugar que parecia uma cena de filme de terror, numa maca, e colocaram um monte de eletrodo para ver se eu era normal. Eles, assim, sabe, aqueles filmes, né? E eu tenho vontade de voltar para esses professores que ficavam me taxando de burro, né? E falar, então, esse menino mundo da lua hoje tem 2 mestrados na USP. Então, assim, eu num assunto que é importante para todos nós. Exato, mas você sabe que a minha primeira graduação foi odontologia. Foi odontologia. Eu fiz odonto, eu tenho mestrado de especialização em odonto. Cara, e aí? Por que aconteceu? Foi o seguinte, quando eu me formei na escola, isso foi em 95, acho que 96, 95, eu queria trabalhar com biologia. Mas naquela época eu não tinha profissão para biologia, a não sei ser professor, eu não queria ser professor. Tá. E eu não sou herdeiro, eu não tenho de onde tirar recursos se eu não trabalhar. Então eu pensei comigo, falei, puxa, eu adoro desenhar, vou trabalhar como dentista, não vou ter chefe, vou ganhar dinheiro, comprar uma fazenda e vou morar no mato. Sim. Esse era o grande plano. Esse era o plano.
E aí, quando chegou em 2005, eu falei, chega, agora eu vou trabalhar com o que eu amo, eu consigo pagar minhas contas, eu vou fazer o que eu quero. E eu fiquei de 2005 até 2011 para atravessar o túnel. Então, eu trabalhava com meio ambiente e dentista para pagar as contas. Tá. Em 2011, eu consigo vender o consultório. Olha só. E aí, eu já tinha montado uma empresa com sócios de telhado verde. Sim. E aí, eu começo a ganhar dinheiro para pagar minhas contas com o meio ambiente. Sei. Eu já tinha montado um blog que chamava Árvores de São Paulo, Tá. que também começou com 3 pessoas, de repente tinha milhões. Sei. E aí eu fui ser colunista da Rádio Estadão, fui doutor Árvore na Rede Globo, e a coisa começou aí. Saiu do outro lado que você queria. Saí do outro lado que eu queria, mas foi difícil. Foi E, bem o que angustiante. você aprendeu na Odonto que aplica no que você faz hoje? A Odonto tem uma coisa maravilhosa, que são as etapas. Na Odonto, se você perder uma única etapa, tudo dá errado. Volta Cai a muitas instalação, casinhas. volta muitas casinhas. É. Então, essa paciência de entender que as coisas têm o seu tempo e que fala muito com a natureza também sobre planta isso, é isso, foi né? fundamental. E outra coisa que me ensinou, Odonto, a ser empreendedor. Eu estava ali formado, e aí eu consegui montar um consultório, inclusive com o dinheiro que eu ganhei plantando milho no sítio do meu tio, um negócio meio estranho. E aí eu falei, preciso ter paciente, o que eu vou fazer? Aí eu mandei imprimir umas malas diretas, e aí eu ia de branco distribuir mala direta em todo o bairro. E aí começou a entrar gente no consultório, e eu comecei a ganhar dinheiro e falar, puxa, agora está dando certo. Isso me ensinou a ser empresário, porque eu veio de uma família que ninguém é empreendedor. Então aí foi assim. O desenho veio junto ou antes das plantas? O desenho, para mim, foi uma coisa muito importante. Eu era uma criança com muita fantasia, imaginava muita coisa, e essa imaginação hoje eu uso no escritório. Sim. Então, a minha vida, eu acho que é uma coisa que ela teve uma saída, né, um desvio, quando eu fui para o Odonto, mas é muito interessante porque eu sou aquela pessoa que faz exatamente o que a infância sonhou. Vamos falar da sua sócia nas plantas e na vida, Alessandra. Como que é? Dá para separar a reunião de negócio de uma DR? Não dá? Não dá. É muito difícil, mas funciona. Né? Eu e a Alessandra, a gente brinca, né, que nós somos espíritas, que a gente tem a mesma missão. E aqui nesse planeta, a gente veio com a mesma missão, trabalhar juntos. E funciona assim, a empresa só cresceu, eu falo com tranquilidade, por causa do trabalho da Alessandra. Ela é arquiteta, ela era uma das primeiras especialistas em construção sustentável do país. Então, ela é Lead AP, Cradle-to-Cradle Acesso, essas coisas estrangeiras que são hoje muito importantes para a construção sustentável. Ela tem mestrado na FAO em materiais sustentáveis, mas ela ficou 10 anos trabalhando na maior consultoria do país de construção sustentável. Então, tudo aquilo que eu, como revoltado, que nunca aceitou carteira assinada, ela tinha, ela praticou. Ela praticou planilhas, administração, um monte de coisa. E hoje a gente tem um escritório que tem 40 pessoas. Olha. E 150 projetos no Brasil inteiro. Que combinação boa, né? Foi uma combinação muito boa. A gente tem o Henrique e a Alice. Né? A Alice tem 8, o Henrique tem 6 anos. E o que você tem a dizer para pais que queiram, assim, aproximar os filhos desses assuntos que nós estamos falando? É urgente menos tela e mais natureza. Como fazer isso? Como encantá-los? Para encantar isso, você precisa apresentar isso para eles. Você precisa mostrar preço. Coisas singelas, como olhar uma joaninha na folha, como mostrar cheiros que tem nas plantas, mostrar a casca. Encosta na árvore, sente a árvore, não tenha vergonha. Faça com que o seu filho interaja com a natureza. Isso está na nossa evolução ancestral. Uma história interessante, breve, tá? Foi o seguinte, a gente fez um projeto enorme em São Paulo que chamou Parque Gamaro, no Brooklyn. É um projeto de 38 mil metros quadrados que tem uma praça pública enorme no meio, que fica em cima de 5 garagens. E ali a gente conseguiu que aquilo virasse uma área pública, público-privada. Então, a gente recriou um riozinho de Mata Atlântica no meio do parque. Um rio com reconstrução arqueológica. As mesmas pedras, as mesmas plantas, desde a planta pequena até a planta de 4 metros. Eu tentei recriar a floresta como ela era 200 anos atrás naquele local. E isso é aberto ao público. Então, quem quiser conhecer, está lá. Eu, Alessandra, a gente levou as crianças lá. Aí eu cheguei para a Alê e falei o seguinte, Alê, a gente tem, ali no meio da praça tem à direita o playground, que é artificial. Claro, é de madeira, mas é artificial. E tem à esquerda o riozinho,
com gramado na beira da floresta. Vamos colocar as crianças no meio e vamos ver para onde elas vão? Será que elas vão para o playground ou será que elas vão para o riozinho? Bem, aí eu coloquei, né? Claro, rezando. Mas não deu outra. Os dois foram correndo para o riozinho, pegaram 2 folhinhas, começaram a fazer competição de folhinhas, como barquinhos. Sim. Eu falei, isso é nossa evolução ancestral. Porque ainda está na gente isso. Tá, total. É uma grande viagem isso que nós estamos conversando aqui, né? É uma grande viagem. E como é que São Paulo, a maior cidade da América Latina, a cidade mais rica do país, não tem um parque, uma praça que tem um rio natural, limpo, para as crianças poderem encostar nesse rio? Como é que nos roubaram isso? Com que direito nos roubaram isso? Quantas terras no mundo são um paraíso terrestre? A que hora o senhor acordou? Quantas horas trabalha? Quantas horas o senhor anda por dia? Que idade o senhor tem? Que hora o senhor vai dormir? O Cardim, eu creio que nós falamos tanto de planta e dessas coisas que ficam nos rodeando que você está pronto para me responder o que é a vida. Eu procuro servir, né? A minha ideia é servir a vida. Servir a vida que nós herdamos aqui. Chegamos aqui nesse território, existe uma profusão de vida. E eu acho que a nossa arrogância leva muitas vezes a desmerecer, a não compreender essa vida e não tratá-la como ela merece. Você está indo bem nessa tarefa. Então agora me diga, o que é a vida? Bem, eu acho que se for levar para um outro lado, a vida é uma manifestação mágica. É algo incompreensível, né? É uma coisa que eu considero inacreditável e fascinante ao mesmo tempo, né? Você vê uma planta crescendo, você vê um animal polinizando essa planta, você vê a nossa epopeia humana nesse planeta, o que a gente conseguiu fazer de bacana, né? Muitas coisas bacanas. É tudo muito fascinante, sem dúvida. Ricardo, para quem ficou em dúvida ainda se deve ou não substituir aquela exótica, você tem uma última dica? Sim, substitua a exótica, pesquise. A gente tem uma diversidade incrível de plantas já disponível no mercado viverista. E não estou falando para a gente dizimar as exóticas, fazer uma caça às bruxas, nada disso, mas começar a enriquecer, trazer plantas nativas para o nosso convívio e também evitar as espécies invasoras que fazem mal a toda essa maravilhosa natureza que nós temos no Brasil. Vamos botar a mão na terra aí, pessoal.